Foi. Tá contigo. Olá, amigo, olá, amiga que acompanha a TV Informe. Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook para dar a sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau, devidamente homologados pelas convenções partidárias, para que esses tenham oportunidade de expor as suas ideias e suas propostas para a nossa cidade. Hoje, 12 de setembro, foi um super sábado com pelo menos 6 convenções na cidade, sendo que 3 apresentaram candidatura a prefeito. Como não podemos entrevistar todos no mesmo dia, a conversa é com o representante do partido que marcou primeiro, o PL, do deputado estadual Ivan Nats. Estamos aqui seguindo os protocolos por conta do coronavírus, com distanciamento, mas sem máscara, para não prejudicar o som. E assim que acabar a conversa, tanto eu quanto o candidato colocamos as máscaras. Será uma entrevista entre 35 e 40 minutos sobre conceitos, ideias e propostas, sempre tendo como eixo central o plano de governo, mas também assuntos pertinentes à política. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, estaremos recebendo as mensagens de vocês, mas não vamos interagir com elas, ficando a cargo do candidato, se ele quiser, depois analisá-las e respondê-las. Mas pedimos a você que nos acompanha para que curta e compartilhe, para que mais e mais pessoas possam receber essa mensagem. Candidato, obrigado pela presença. O PL realizou sua convenção hoje e vai de chapa pura nessa empreitada aí. O senhor ainda, apesar de ter mudado um pouquinho de opinião, o senhor tentou aí algumas alianças, mas não deu. Agora o PL de chapa pura. Bom, boa noite, Alexandre. Boa noite quem nos acompanha do Informe Blumenau. Importante esse espaço para que todos possam conversar com o eleitor blumenauense. Acho que nós vamos ter uma eleição muito eletrônica, muito de conversa direta, né? E essa é uma grande oportunidade de a gente colocar nossas propostas, chamar atenção para a campanha também. Quero te agradecer imensamente o espaço que o Informe me dá. Não, na verdade, desde que nós iniciamos o processo eleitoral, nós não tentamos construir aliança. O que houve foi uma via estadual, uma conversa no Estado de fechar o PL nas principais cidades com o MDB. A pedido do senador Jorginho Melo, nós abrimos essa conversa assim, com o MDB da cidade, por ordem dessa coligação estadual que estaria sendo construída. Infelizmente isso rompeu, não deu certo. Nós também não fizemos muito desejo disso, é verdade. E minha coligação, meu compromisso é com o eleitor blumenauense. Eu já disputei 3 eleições sozinho. Eu sempre disputei eleições sozinho, você já escreveu sobre isso. E o meu desejo era disputar essa eleição do jeito que a gente está disputando hoje. Chapa pura, um partido consolidado, um partido que tem 4 deputados estaduais, um senador da República, está entre os maiores partidos do país, tem estrutura de campanha, tem um candidato a deputado, tem um time grande de vereadores. Não tinha necessidade absoluta nenhuma de fazer coligação. Minha coligação vai ser com o eleitor blumenauense, aquele que quer o bem da cidade. Candidato, para dar uma esquentada nessa nossa entrevista, antes de entrar nas propostas de governo, eu quero tocar num assunto, uma vez até o senhor ficou um tanto bravo comigo, mas eu já tinha escrito outras vezes, é que eu lhe chamei de metamorfose ambulante. Muitas vezes o senhor fala e numa determinada situação, e o senhor é muito incisivo nas suas falas, mas logo ali na frente o senhor já não fala, já muda um pouco de opinião. Lembrando, por exemplo, a situação, as críticas pesadas que o senhor fazia com o ex-prefeito João Paulo Kleinman, depois esteve lá junto com ele em 2018, agora já se afastou novamente. O próprio parceiro hoje, seu, Alexandre Fernandes, o senhor também tecia muitas críticas quando ele era o homem forte do governo tucano. A relação, por exemplo, o senhor já teve no PV, já teve no PDT, que é um partido de centro-esquerda, por onde o senhor se elegeu vereador. Hoje o senhor está num partido alinhado com o Bolsonaro, às vezes o senhor se abraça no Bolsonaro, às vezes o senhor puxa com o pé atrás e tal. Quero lhe perguntar, quem é o Ivan Nats? Quem é o eleitor que fica te olhando e diz assim, ó, o Ivan Nats é esse cara?
Bom, eu sou aquele cara que gosta de começar e terminar minhas tarefas. Eu também gosto de fazer os grandes desafios. Aquilo que ninguém quer enfrentar, eu gosto de enfrentar. Eu também sei dialogar, sei conversar, sei convergir, sei divergir, sei respeitar. E eu tenho postura política firme. É isso que às vezes os meus colegas da política não compreendem muito bem. Eu sempre tive posturas firmes. Quando eu reduzi o número de vereadores do Brasil, porque fui eu que reduzi o número de vereadores do Brasil, através de uma ação nascida aqui em Blumenau, nós tínhamos 21 vereadores, diminuiu para 15, todas as pessoas disseram que aquilo não era possível, né? Quando todo mundo, e nós somos lá, reduzimos o número de vereadores do Brasil. Quando os vereadores, 2 anos ou 4 anos depois de Blumenau, aumentaram o salário, o Nats foi lá, entrou com uma ação, derrubou o salário. Nós discutimos várias vezes o cálculo tarifário de Blumenau, o transporte coletivo. Eu fui o único que fez o enfrentamento da questão da privatização do esgoto. Repito, a privatização do esgoto foi o maior crime já escrito contra essa cidade. Eu fui para a Assembleia Legislativa, fiz a maior investigação que Santa Catarina já fez, que a Assembleia já produziu, que é a CPI dos respiradores. Comecei, terminei e entreguei com elogio de todos os catarinenses. Então eu sou um cara muito firme. Eu gosto de começar as coisas e terminar. E, obviamente, quando você tem uma posição firme, quando você coloca as suas ideias em prática, e você gosta de começar, terminar e fazer bem feito, pelo caminho você vai encontrando dificuldades. Mas o importante é você saber driblar essas dificuldades e ir caminhando para produzir aquilo que você quer. Para concluir só sobre isso, Alexandre, eu tive 2 propostas quando eu fui para a Assembleia Legislativa. A primeira proposta foi a de combater a corrupção, fiscalizar o dinheiro público. Estou cumprindo na CPI dos respiradores. A segunda foi fazer a TPA, acabar com a TPA. Terça-feira a Assembleia vota a TPA e a gente acaba. Então eu construo, eu venho, eu vou indo, eu vou sempre avançando nas minhas pautas. O importante é que eu sempre termino aquilo que começo e não tenho medo das grandes tarefas. E aí isso cria, às vezes, essa má interpretação. Candidato, vamos lá. Propostas de governo. Eleito, Ivan Nats prefeito. Qual é a prioridade do Ivan? Poxa, eu gostei dessa. Eleito, Ivan Nats prefeito. Soou até bem nos meus ouvidos. Olha... Vou pedir direitos autorais, né, candidato? Nós, Alexandre, eu já disputei, não sou novidade, né, na eleição, já disputei outras vezes. E eu fiz um plano de governo no governo passado, na eleição que eu disputei passada. Boa parte desse governo boa parte daquele plano de governo eu quero reeditar. Como, por exemplo, eu defendia a creche social privada, que era o governo tem que comprar vagas em creche, incentivar o mercado da produção comercial de vagas em creche, abrir esse mercado do que construir novas estruturas, acho que isso é mais barato, chamava a creche social privada. Eu queria voltar com a discussão da ponte da Alvin Schrader, né, com a Rua Chile, que eu acho que é importante esse debate. Eu defendia, por exemplo, sempre defendi o início da ligação da Coronel Federson com o Terminal da Fonte, através de uma via ali, uma ponte, que acho que a estrutura viária da cidade estava no meu plano passado. Também defendia, por exemplo, pautas interessantes como a redução da máquina pública, enxugamento da máquina, diminuição de estrutura, a construção do centro cívico, estava no meu plano de governo na eleição passada, ali onde era rodoviária, construir o centro cívico. Então, boa parte daquilo que eu defendia 4 anos atrás, algumas coisas foram aproveitadas pelo governo, mas outras coisas, né, estão lá no meu plano de governo que eu vou resgatar e vou continuar construindo essas ideias. A gente quer ter um plano de governo progressista, um plano de governo que incentive o pequeno, o médio e o grande empresário, mas com as portas abertas, sempre esperando alguém que queira produzir, queira gerar renda para colocar a estrutura da prefeitura à disposição desse micro e pequeno, né? Nós perdemos 7.300 empregos, a gente perdeu esse ano por causa da pandemia. Acho que pela pequena, microempresa e pelo empreendedor individual, a gente consegue colocar esses 7.000 rapidamente no mercado de trabalho se a prefeitura não atrapalhar. Enfim, nós vamos aproveitar bem daquilo que foi produzido na eleição passada.
Candidato, o senhor elencou várias prioridades, vamos tentar falar um pouquinho sobre elas. Eu só fiquei curioso, o senhor falou da ligação da Coronel Federsen ali na saída aqui da Ponte Santa Catarina com o terminal da Fonte, aí é isso? O terminal do Aterro. Do Aterro? Mas como é que faria isso? Como é que Não, na verdade, eu desenhei já esse projeto, também não quero... Sim. Isso está sendo, né, nós vamos clarear melhor isso na nossa campanha, mas a ideia é continuar a Rua São Paulo, né, pela Coronel Federsen, até o final da Coronel Federsen. Lá no final ela vai até onde chega no cemitério. Né? A estrada acaba e tem um morro daí chega no cemitério. Ali a ideia é fazer uma via nacional, uma via que ligue o passe, né, com o terminal do Aterro e o trânsito possa fluir literalmente, diretamente por quem vem do Pau Central, quem vem da região norte da cidade possa passar por ali. Mas também uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. A gente tem um plano 2028, que está lá no Ministério da Fazenda, não, Ministério do Planejamento, eu conheço esse plano, eu quero me inteirar melhor desse plano, não inventar também, eu também tenho essa ideia, mas também não é uma coisa que eu quero dizer, não é a ponte do centro do Napoleão, para que se eleja e depois não faça. Eu quero não é um marketing de política, não é um golpe, não. Nós queremos abrir o que tem de plano de mobilidade urbana, lá que foi produzido, que está tramitando, que está andando lá no Ministério da Infraestrutura, e poder pegar aquilo que já está caminhando e dar andamento. Se puder encaixar algumas ideias dessas que eu planejei há 4 anos atrás, vai ser legal. Se não for, a gente recua, mas isso tudo a gente está trabalhando ainda para apresentar para a cidade. O senhor falou plano 2. Mas não inventar, quero deixar bem claro. Nada de inventar. Continuar o que está andando e não ter medo de fazer grandes obras, principalmente em questão de infraestrutura. O senhor falou plano 2028, é o Blumenau 2050? Em 2018, a Câmara de Vereadores aprovou um plano de mobilidade urbana, sim, que foi um misto, né, de 2050 com o que fez o ex-prefeito Décio Lima. O Décio Lima, o Blumenau do Futuro, foi construído pelo Décio Lima. E o Blumenau 2050 foi desenhado, né, no governo do ex-prefeito João Paulo. Em 2018, a Câmara de Vereadores fez um misto disso pelo governo e apresentou isso como um plano de mobilidade. Então a ideia é continuar aquilo que foi desenhado, para não inventar, não deixar coisa pelo caminho, terminar o que começou, mas não ter medo de fazer grande obra. A grande obra da ligação Velha Garcia e fazer essa grande obra de mobilidade, que para mim é fundamental. A ponte da Freiburg e essa nova malha viária, que é a continuidade da Coronel Federsen. Aliás, a Coronel Federsen, ela era uma rua muito restrita, com muita, né, poucos moradores, grandes casas e tal. Agora ela já tem uma vocação de construção de prédio, então aquela resistência que a gente teve no passado, talvez ela não tenha mais hoje. Né? Blumenau e todas as cidades, mas Blumenau é uma característica especial, a questão da mobilidade, o bicho pega, é um problemão, né? Principalmente na região central, porque a cidade, para chegar do sul para o norte, para o leste, tem que passar pelo centro. Qual é a sua proposta? Como é que o senhor pensa em fazer nesse sentido? Eu conheço todo esse plano, como eu disse, eu conheço o plano do Blumenau do Futuro, conheço o plano do Blumenau 2050, acho que essa junção que foi feita ali, ela é interessante, o governo cometeu alguns erros, e no meu ver, gastar dinheiro, por exemplo, com o alargamento da ponte Santa Catarina, né? A ponte, se eu não me engano, não é a ponte Santa Catarina, a ponte Santa Catarina é essa aqui, da Tupava Norte, Adolfo Konder. O alargamento da Adolfo Konder, não consegui me convencer aqui para que aquilo vai servir, porque o problema está nas cabeceiras. Eu acho que tem, agora começou, tem que terminar, não pode parar o troço. Mas acho que foi um grande erro a gente não ter feito a ponte da Rua Chile. Não a ponte da Freiburg, a ponte da Chile, deixa bem claro. Ponte da Rua Chile. Essa daí é uma... Que é que estava previsto e foi embarrigada pela Justiça. Isso, essa daí. Continuar esse projeto, acho que isso aí tem recurso, está desenhado, acho que é uma grande saída. Mas enfim, nós vamos conversar sobre isso com bastante cuidado, né? Eu vou repetir, não inventar, mas também não ter medo de começar. Essa cidade tem muito medo de começar as coisas, as grandes obras. A ligação Velha Garcia foram lá com uma foice agora, e com uma foice quiseram fazer uma estrada, né? No começo da campanha. Não, ou a gente faz uma coisa decente, ou não faz nada. E o senhor tem alguma proposta para a região da Velha Garcia, para a ligação? Como eu disse, no banco de dados que está lá no Ministério da Infraestrutura, há um estudo de viabilidade da ligação Velha Garcia, acho que ela tem que ser construída. Quando eu olho para a ponte Rio-Niterói, aquele gigante que é a ponte Rio-Niterói, eu sempre penso, alguém começou aquele troço.
Alguém botou a primeira pedra. Que nem projeto tem, Não, né, não, da ligação tem, vermelha. É só a gente uma ideia, tem que começar, não tem nem projeto. a gente tem que começar ela, fazer uma coisa estruturante, um negócio aéreo. Tem que fazer Blumenau, isso é Blumenau, pô. Isso aqui é Blumenau. Acho que a gente subestima muito Blumenau. A gente subestima muito a nossa arrecadação, nosso potencial econômico, nossa capacidade de captação de recursos, a nossa condição estruturante de produzir, de desenvolver. Essa cidade aqui precisa mudar suas ideias. Nós somos extremamente capazes de fazer as coisas. Mas, lamentavelmente, a gente teve governos muito medíocres, de construções muito insignificantes. Cada um faz um pedacinho, tampa um buraquinho ali. Acho que a gente tem que começar definitivamente a botar Blumenau no grande eixo que ela precisa estar. E a ligação Vermelho Garcia é uma obra estruturante de volume extraordinário, mas o próximo prefeito tem que fazer o desenho dela, tem que estruturar, tem que começar, captar o recurso, talvez o outro prefeito que vem vai terminar a obra, mas o importante é começar ela, fazer bem feito e entregar para a população daqui a 6 anos, 7 anos, 10 anos. Hoje a gente está vivendo, por exemplo, uma tristeza. Nós não conseguimos terminar esse 68. A força política de Blumenau não consegue pressionar o governo para fazer esse 68. Nós não temos... Eu sou deputado estadual, eu vejo lá uma força de união, uma incapacidade de união de forças, de construção, né? Para construir esse 68, de dizer, pessoal, vem cá, gente, vamos lá, vamos pressionar, vamos cobrar do governo, vamos exigir que esse dinheiro seja colocado aqui nessa obra. Parece que as coisas são assim, o sujeito não me recebe, o cara não me dá atenção. Não, a gente tem que voltar a ser protagonista. E quando dizer que está lá na secretaria, é Blumenau que está aqui, a porta tem que se abrir, é Blumenau que está aqui, a porta tem que abrir na hora para Blumenau. Esse é um desejo que eu tenho, de voltar a cidade a ter esse protagonismo que tinha no passado, que nada acontecia no Estado se não tivesse o aval de Blumenau. Acho que se a gente resgatar a dignidade de Blumenau, resgatar a força política de Blumenau, resgatar a nossa importância no cenário nacional e estadual, nós vamos começar a abrir as portas que hoje não tem ninguém que bate lá para ajudar. Candidato, uma das grandes desafios pós-pandemia é a recuperação econômica, a retomada econômica. Como é que fazer tudo? O senhor já citou um pouquinho na sua introdução sobre a questão de geração de empregos, essa necessidade. Com o que fazer dentro dos limites da Prefeitura, do ponto de vista da geração de empregos, porque a atuação da Prefeitura é limitada. O que fazer? Bom, hoje, Alexandre, que está nos acompanhando em Blumenau, eu fui vereador da cidade, eu sou empresário da cidade, eu sou advogado, eu sou empreendedor. O que acontece? Hoje a gente tem uma estrutura do governo municipal voltado a abrir o CNPJ do cara. Nós temos lá a Praça do Empreendedor. Você vai lá, abre o CNPJ. E dali, nada mais. Dali não tem uma estrutura, uma máquina de apoio, de sustentação, de ajuda. No meu governo, nós vamos colocar... Quando o empreendedor chegar na prefeitura, eu quero até assim, simbolicamente, ele vai ser pego pela mão. O empreendedor pequeno, principalmente o pequeno, médio empreendedor, ele vai ser pego pela mão, vai ser levado na estrutura que vai perguntar para ele o que ele quer para abrir, para gerar emprego, desde uma lavação de carro, um pequeno negócio, uma latoaria, qualquer pequeno, uma sorveteria, um bar, uma hamburgueria, qualquer coisa que ele quiser fazer, empreender. Nós temos que pegar ele na mão dele, pegar ele na porta da prefeitura, levar, sentar aqui, não só abrir a empresa para ele, mas abrir a empresa para ele, devolver, ir lá no espaço dele, ver o que ele precisa, dar estrutura, atender ele, dar condições dele funcionar, não encher o saco dele, não perturbar ele com licença enquanto ele não pode respirar. Nos Estados Unidos, o sujeito ganha licença, vai trabalhar, depois ele vai fazendo as coisas. É isso que faz os Estados Unidos um país liberal, empreendedor. Aqui a gente fica criando problema para o sujeito. Eu tenho uns espaços ali no centro que são explorados para estacionamento. O sujeito chega para mim e diz assim, Nath, eu quero abrir uma lavanderia no teu estacionamento. Eu falo, querido, não dá. Não dá, mas eu vou gerar 6 empregos. Meu amigo, não dá. Tu vai começar uma lavanderia aqui, vai vir vigilância sanitária, vai vir vigilância fiscal, vai vir vigilância não sei o quê, tu não tem estrutura para fazer tudo que eles querem e tu vai só te incomodar e vai me incomodar. Então é isso que a gente tem que impedir, a gente tem que impedir os entraves, a gente tem que afastar os problemas. Para encerrar esse assunto, eu construí um galpão lá na Pastor, um galpão, para construir uma empresa.
Meu Deus do céu, faz 3 anos que eu estou esperando o município dizer para mim qual é a metragem de fundos do terreno. Porque essa escritura é uma escritura de 1954 e naquela época era assim, fundos com o Ribeirão Vosta, fundos com o Ribeirão da Velha. Então, cada um sabe onde é que está os seus fundos. Mas a prefeitura tem que me dar uma certidão dizendo que o fundos é de 50 metros. Não consigo. Eu não consigo, que sou deputado estadual, que já fui vereador, que sou advogado, que sou conhecido, não consigo. Imagina um cidadão que não tem nem para onde recorrer, não tem nem como ajudar. Assim, eu recebo todo dia na minha empresa. Na minha empresa não, no escritório de advocacia ou no meu gabinete de deputado. Todo mundo encontrando um problema para edificar em Blumenau, para construir em Blumenau, para gerar renda, para gerar emprego. Nós vamos tirar tudo isso. Nós vamos afastar essas burocracias e nós vamos criar a cidade do empreendedor. Quem quiser empreender vai vir para cá. Talvez seja essa a nossa vocação. Já perdemos a vocação, nós tínhamos uma vocação têxtil, depois fomos para industrial, agora até a autônoma já está querendo sair da cidade. Talvez a cidade do empreendedor, do pequeno e médio negócio, seja a nossa vocação. Essa é a minha ideia, assim, a gente está madurando lá. Ser o parceiro do pequeno, médio empreendedor individual. O senhor conhece bem a estrutura da prefeitura, o senhor foi vereador, como mesmo o senhor fala. Caso eleito, o senhor pretende mexer na estrutura? O senhor pretende? O que é possível fazer para diminuir a máquina? Lembrando que o senhor tem algumas restrições, porque o servidor público o senhor não pode mexer. Por exemplo, o senhor vai mexer em cargo comissionado? O que o senhor pretende fazer na máquina da prefeitura? Eu sou testemunha, Alexandre. Eu sou testemunha como advogado, como ex-vereador, como deputado, que a nossa prefeitura é extremamente inchada. É espaço demais, gente demais. Eu tenho minhas críticas com o governador Carlos Moisés. Eu tenho minhas críticas. Eu já declaro aqui que vou votar para o impeachment dele. Não é novidade para ninguém. Tanto que ele entrou com um processo agora para me impedir de votar. Mas o governador Carlos Moisés fez uma coisa boa. Ele limpou metade do governo. Limpou. A gente vai nas secretarias, aquilo é vazio, aquilo ele limpou, ele diminuiu a estrutura da máquina. E a máquina, dentro da sua funcionalidade, ela vai. O governo errou na questão em várias coisas, mas nisso o governo acertou. Então eu quero fazer exatamente isso. Eu quero fechar departamento, reestruturar a prefeitura, fazer funcionar com o mínimo possível e principalmente estar desvinculado de compromissos políticos. Por isso que eu não fiquei isolado no processo. Eu fiquei do lado da população. Eu fiquei junto com o povo de Blumenau para poder transformar as minhas propostas naquilo que eu acredito. Não tem 300 partidos do lado de cá, não tem 300 partidos do lado de lá, não tem um monte de gente que eu troquei por tempo de televisão para me pedir emprego. Por isso eu tenho condições e vou fazer. Eu vou limpar as estruturas da prefeitura. O senhor vai reduzir? Esse vai ser a grande sacada administrativa. Vamos lá. Quantos cargos comissionados o senhor vai reduzir? Não sei quantos cargos comissionados. A prefeitura tem hoje cerca de 350, 360 cargos comissionados. Muitos deles são importantes, né? Mas eu não sei exatamente quanto, porque preciso conhecer a máquina, fazer um novo desenho estruturante da administração pública. Preciso pensar um pouco sobre isso. Seria leviano da minha parte dizer quantos cargos vão diminuir. Mas que nós vamos limpar a sala, a gente vai limpar a sala. Vai ter a operação limpa a sala. Candidato, o senhor é morador de Blumenau e tem visto aí o crescimento da pobreza na cidade, que não é uma realidade só de Blumenau, mas em Blumenau também latente, principalmente na região central. Imagina, né, nos cantões da cidade a gente vê muita dificuldade. O que é possível fazer para minimizar e que tipo de assistência o senhor vai dar para essas pessoas que muita gente é de fora da cidade, como boa parte das pessoas também, como eu, como não sei se o senhor é natural de... Sou natural daqui. Mas como daqui, eu e como muita gente aqui... Vai então. Fortaleza. Ó, nós precisamos entender que o Brasil é um país complicado, né? A gente tem uma imigração muito grande dentro do país, a gente tem pessoas que vêm e vão o tempo todo, pessoas que buscam emprego o tempo todo, algumas pessoas com qualificação, outras sem qualificação. A cidade até 1980, 1985, por aí, ela tinha uma qualificação boa, o sujeito trabalhava na fábrica, ele era um tecelão, ele era um costureiro, ele era um eletricista, ele era um ferramenteiro, ele era um torneiro. Com o salário que ele ganhava, ele conseguia produzir qualidade de vida. Até 1985, 90, até 1990. Depois,
a gente começou a atrair uma mão de obra, né, que não veio tão qualificada quanto a gente desejava. E essa mão de obra também, ela vem e vai, vem e vai. A cidade não se preparou especificamente para a construção de um plano de regularização fundiária, para a construção dos colégios, das estruturas habitacionais adequadas. Então a cidade ela sofre como toda grande cidade do Brasil. Eu ando o estado de Santa Catarina inteiro, tirando o oeste do estado, assim, que quem conhece o oeste do estado sabe o que eu estou falando, é grande extensão de terra, é um espaço muito grande para ocupação. Do meio oeste para cá, a gente tem problema com densidade populacional e pobreza. Acho que a gente tem que dar condição dessas pessoas progredirem, de melhorar de vida, ter uma qualificação profissional. Os especialistas certamente nos ajudarão a construir, né, esse desafio de melhorar as oportunidades para a nossa gente, dando qualidade de vida para elas. Né? Mas mesmo assim, eu ainda vejo a cidade muito assim, uma média boa, né? Candidato, vamos falar um pouquinho de saúde pública. Qual é a sua avaliação? A gente tem o atendimento básico, a gente tem o pronto atendimento, que não é responsabilidade do município, mas é dos hospitais. Nós não temos um hospital regional, não temos um hospital estadual. E temos bastante problema quando atendimento de alta complexidade, de uma cirurgia de alta complexidade. Qual é a sua avaliação sobre o sistema e de que forma o senhor pretende atuar? Bom, na minha condição de deputado estadual, eu tive a oportunidade de conversar com muitos sobre essa questão da saúde. A Associação dos Hospitais Filantrópicos, a qual Blumenau, os nossos 2 hospitais têm associação, a Associação dos Hospitais Filantrópicos tem apresentado muitos números relativos a Blumenau. A gente conseguiu avançar agora, conseguimos mudar a tabela, a gente conseguiu fazer com que o Estado avançasse 1 ponto, né? Junto com a ajuda dos meus colegas deputados, a gente se reuniu e conseguimos construir 1 ponto a mais na avaliação. Nós também temos que habilitar o Hospital Santo Antônio para alguns procedimentos que ainda ele não está habilitado, que ele precisa de ajuda do governo municipal para se habilitar, para poder, que a parte do lucro do hospital, para que ele pegue o lucro e coloque naquilo que é deficitário. Mas a gente melhorou muito, assim, em questões financeiras. Nos últimos 2 anos, eu posso te garantir por quem está nos acompanhando, a cidade melhorou muito em equilíbrio. Acho que sempre é otimização de recursos, não tem uma fórmula mágica. Eu também não sou médico, eu sou advogado, mas eu vou conversar com quem vai ser o novo futuro secretário da Saúde para que a gente encontre uma forma de racionalização de despesas. O que eu vejo muito na Assembleia e também vejo muito em outros médicos conversando comigo, até conversei com a doutora Elisiane nessa semana, a doutora Elisiane é oncologista, e ela me falava do desperdício, né? Há muito desperdício no meio do caminho, é muito desperdício da classe que administra, é muito desperdício do próprio paciente que não vem, que não comparece, é muito desperdício com equipamento velho que quebra. Talvez a otimização dos recursos, aproveitar o pouco que a gente tem para produzir mais. Essa é a grande sacada. E eu vou conversar com o novo secretário de Saúde para que isso seja implementado no nosso governo. Acho que a saída é essa. É um grande desafio sempre a saúde em qualquer município de Santa Catarina. E não é diferente, né, na questão da saúde aqui em Blumenau. Quanto mais a gente economizar, mais aproveitar um pouquinho que a gente tem, mais a gente avança. Acho que se a gente fizer isso, a gente já faz bem. Candidato, E não deixar de captar recursos, né? Senador Jorginho Mello, senador Darby Berger, nossos deputados federais aqui da região, grana para cá. Passei a semana em Brasília, essa semana, já acertando as questões das emendas, que eu quero trabalhar em parceria com os deputados. Deputado da Cidimata, deputado Peninha, deputado Celso Maldaner, deputado Chiodini, já uma lista de emendas para a nossa região, que viram deles, né, do meu gabinete também esse ano, para ajudar. Eles põem 2, a gente põe 200, são 400, então sempre captar. O prefeito tem que estar em Brasília, tem que estar lá buscando, batendo na porta, pedindo, e eu vou te garantir, muita gente que foi no meu gabinete como deputado pediu, ganhou. Quem não pediu, não ganhou. Então tem dinheiro para quem pede, e a gente vai pedir muito. Vai ser um presente pedindo coisa lá em Brasília, vocês não podem ter certeza. Quero entender um pouco melhor a sua proposta de creche privada social, creche social privada. A prefeitura implantou, nesse começo de ano, começou a comprar vagas
nas unidades educacionais começou tarde, né? Porque privadas. Eu já defendi isso aí lá em 2018. E acabou sendo uma quantidade muito pequena, porque também veio a pandemia e embarrigou tudo. Nós estamos aí falando de um déficit de cerca de 3 mil crianças na fila. Uma situação que certamente vai piorar para o ano que vem. Porque Exatamente. O que teve de migração de gente de escola particular para a escola pública e o público tem que dar conta. Quantas vagas o senhor quer criar? Como é que o senhor quer fazer? Sempre se falou essa mentira, né? Eleitoral. Sempre foi uma mentira eleitoral. Meu compromisso não é de mentir com o eleitor. Eu nunca fiz campanha assim. Eu devo meu mandato de deputado estadual a Blumenau, ela me colocou lá, não precisei de nenhum voto de fora da cidade. Eu estou respondendo na Assembleia com muito trabalho, muita competência, estou orgulhando cada um dos blumenauenses com o meu trabalho na Assembleia. E eu também não vou mentir para o eleitor. A minha ideia é apresentar uma parceria com o empreendedor do negócio. Quem quiser, a minha ideia é essa, quem quiser investir no negócio, criar, o governo vai se comprometer a comprar tantas vagas durante tantos anos. Acho que isso é muito mais barato do que ter as escolas, do que pagar as escolas, do que pagar a estrutura. O professor também vai deixar de ser a CT, vai trabalhar registrado nessas estruturas. Nós vamos ficar só com a parte pedagógica. Então, Alexandre, qualquer um que está ouvindo a gente aqui, olha, eu quero construir uma creche social privada. Vão ser 500 vagas aqui. O governo vai permitir que você trabalhe em parceria. Algumas podem ser particulares, talvez seja misto. O governo paga 80%, o sujeito paga 20%. Isso é uma coisa que a gente está desenhando ainda. Mas abrir esse negócio em que o sujeito vai construir e nós vamos comprar a vaga e vamos resolver definitivamente. Mas não dá para usar já nas que estão abertas aí? Está cheio Está todo mundo matando cachorro a grito agora? Pois é, mas é uma questão de botar para funcionar. Porque não basta ter ideia, tem que fazer funcionar. O meu pai sempre dizia lá na minha casa, tem que cuidar do jardim, cuidar da flor, cuidar da cerca, cuidar da pintura da casa, cuidar. Quando as pessoas passarem na frente, olhar que bonita casa. Quem mora nessa casa é um sujeito caprichoso. E é isso que talvez está faltando um pouquinho no governo. A ideia foi colocada, ficou pelo caminho, começou a eleição, foi interessante se juntar, trazer partido político, abrir cargo, e essa história ficou para fora. Eu não. Eu sempre começo e termino. Eu vou botar esse negócio para funcionar porque eu acredito nisso. Eu acredito que essa é a grande solução. Abrir esse negócio e oferecer essas vagas. Candidato, voltando rapidamente à mobilidade urbana, num ponto que é importante para a gente discutir esse assunto, é o transporte coletivo. O senhor já tem uma experiência, né, nessa área, inclusive como advogado. Qual é a sua proposta para o transporte coletivo? O senhor está acompanhando o que está acontecendo com a Blumob. Certamente, depois que sair essa situação de pandemia, o serviço não vai ser o mesmo que foi licitado, né? Já tem todas as evidências nesse sentido. Qual é a sua proposta com relação ao transporte coletivo de Blumenau, caso eleito? Se você me perguntasse, Alexandre, qual vai ser a sua primeira ação de governo? Eu perguntei no começo. Então, vou perguntar, qual vai ser a minha primeira ação de governo? Eu vou auditar 2 contratos que me irritam, estão aqui na garganta até hoje. Está aqui, na garganta. Eu vou auditar 2 contratos. O primeiro é o da Foz do Brasil. Que esse governo que está aí e o que passou disse para a população de Blumenau que ela ia pagar 80% do preço da água, hoje está pagando 120%. Está pagando 40% mais caro a água do que ele citou. O esgoto. Nós vamos retornar essa história da privatização do esgoto em Blumenau, que foi o maior golpe já dado contra essa cidade. Ninguém fiscaliza se a obra está andando, ninguém vê se eles estão cumprindo o compromisso. Aumentaram em 40% o que foi ajustado, que era 80% quando começou. Eu fui para a justiça com relação a isso. Lamentavelmente não fui compreendido judicialmente, mas não deixei de lutar, como eu sempre faço. Hoje está pagando 120% do preço da água. A mais cara do Brasil, se não é a mais cara do Brasil. Então, vou auditar o contrato da Foz e vou auditar o contrato do transporte coletivo. Vou auditar. Essa coisa de ter trazido essa Piracicabana para cá, sem dialogar, do dia para a noite, com conversas lá do Rio, lá em São Paulo, que ninguém acompanhou, que ninguém viu, que ninguém participou, isso tem que ser passado às claras. Com todo respeito aos motoristas e cobradores de transporte coletivo. Todos.
mas eu não encontrei nenhuma razão lógica para entregar 5 milhões do dinheiro dos blumenauenses para essa empresa. Isso aí eu quero que explique, eu quero que me explique, porque eu perdi dinheiro no meu negócio, quem está em casa perdeu dinheiro no seu negócio, por que a Piracicaba não pode perder? Então eu vou auditar esse contrato, vou auditar o contrato da Foz e mais, eu vou para cima dessa agência reguladora que foi criada no governo anterior para convalidar todas essas sacanagens que estão acontecendo na cidade. E sacanagens que você que está em casa paga. Você, coitado, que não tem para quem como se defender, não tem para quem correr. Eu vou fazer, isso é uma coisa que eu tenho um compromisso de fazer comigo, com o blumenauense e com o meu governo. Auditar o contrato da Foz do transporte coletivo. Essa história tem que ser passada limpo. Candidato, estamos chegando na reta final. Eu queria fazer ainda 2 perguntas aí do ponto de vista político. O senhor fala muito em mudança de grupos políticos. Com quem o PL vai governar? Lembrando que o senhor tem, primeiro, o senhor vai ter que montar uma equipe de governo, no caso eleito, o senhor vai ter que montar secretários, diretores, e não é assim para você catar essas pessoas no mercado. A maioria o mercado paga, privado acaba pagando melhor. O senhor vai precisar de uma base mínima na Câmara de Vereadores. Eu me lembro bem, quando o senhor se elegeu vereador, o então Napoleão Bernardes não tinha apoio, só foi parar de líder do governo e o Vanderlei de Oliveira do PT virou presidente da Câmara, né? Então isso acontece na política. Com quem o senhor vai governar? Nós vamos governar principalmente para o povo, com o povo blumenauense. Mas nós vamos governar com aqueles que querem mudar. Obviamente vão ter eleição agora. Nós vamos aguardar para ver quem vai se eleger vereador. Vamos conversar com essas pessoas, vamos colocar elas numa sala, vamos perguntar o que cada um acha da cidade, o que cada um pode ajudar. Eu tenho certeza que nós vamos ter vereadores que serão reeleitos, esses vão trazer experiência para nos ajudar. Nós temos novas ideias que virão para a Câmara de Vereadores, nós vamos conversar com eles. Eu acredito que essas pessoas têm o mesmo desejo que eu, que é fazer o bem, construir a cidade com qualidade de vida, avançar no protagonismo político. Então nós vamos criar um processo de reestruturação com essas pessoas. Aqueles que quiserem nos ajudar, como eu fui ajudar o prefeito Napoleão, quando fui líder do governo. Ele era jovem e inexperiente, eu fui ajudar ele como líder do governo, e ajudei definitivamente. E eu quero fazer a mesma coisa com o governo. E também tem muita gente, eu vou dizer, dentro do governo, tem muita gente boa. Dentro da classe de efetivos como de comissionados. Acho que tem gente demais e tem partido político demais. Mas tem algumas pessoas que a gente vai poder aproveitar e com o decorrer da caminhada, aqueles que acreditarem naquilo que eu acredito, vão ajudar a construir a cidade que eu quero construir. E eu não vejo dificuldade nenhuma. A escola do governador Carlos Moisés está bem clara para cada um. Não se governa sozinho, não se governa apontando os dedos, não se governa olhando pelo retrovisor, a gente vai olhar para frente, vai construir para frente, mas nós vamos mudar o ar. A cidade precisa mudar o ar. A gente está respirando muito tempo o mesmo ar. Eu acredito que o Blumenau quer respirar novos ares, e é com essas pessoas, quando os novos ares estiverem presentes, a gente vai construir também novas ideias, novas propostas, e eu vou governar com todos que queiram ser progressistas e que queiram uma cidade melhor, que é hora de avançar. Para encerrar, vai ser a sua 4ª candidatura a prefeito, como a gente mesmo falou. Na última, em 2016, foram cerca de 12 mil votos, um pouco mais do que lá em 2008. O senhor acredita que a população de Blumenau possa ter uma percepção diferente da sua candidatura? Por quais motivos? Lembrando que o senhor também citou a sua eleição para deputado, que foi com base em Blumenau, que também foi nessa média, foram 14 mil votos. É insuficiente para o senhor se eleger essa votação. O que vai mudar na cabeça do eleitor para dizer assim, não, agora eu vou confiar no Ivanates? Você já teve experiência com o que está aí. Já teve experiência com o que passou, já teve experiência com o que está aí, teve experiência com o que quer voltar. Aliás, com o que quer voltar, né? Parece que a Prefeitura de Blumenau é uma muleta, né? A Prefeitura de Blumenau é uma muleta. O sujeito perde a eleição, encosta a muleta na Prefeitura de Blumenau. Então, eu quero ter minha oportunidade de governar. Acho que sou o filho que saiu da escola primária, está voltando agora com o mestrado concluído. Com muito mais bagagem, muito mais experiência, muito mais capacidade de dialogar, muito mais compreensão política. O povo de Blumenau me deu a oportunidade de ser deputado e eu estou entre os deputados mais
atuantes da Assembleia Legislativa, mais elogiados. Hoje eu fui citado 6 vezes no jornal NSC. 6. Trabalho que eu faço na Assembleia. Porque eles me deram a oportunidade de ser deputado. Se me der a oportunidade de ser prefeito, eu vou ser o melhor prefeito que essa cidade já viu. Eu só quero a minha chance. E eu nunca tive condições, Alexandre, porque eu sempre trabalhei sozinho, sempre tive um partido pequeno, nunca tive estrutura para poder avançar. Hoje eu tenho estrutura. Hoje eu tenho um senador, hoje eu tenho um partido grande, hoje eu tenho meu gabinete de deputado estadual, hoje eu tenho muita gente que me conhece, eu não sou mais o outsider, eu sou o cara focado, que quer produzir, sabe onde quer chegar. Eu fiz tudo aquilo extremamente planejado. Tudo fez parte do planejamento para chegar hoje e dizer o seguinte: o Nats é o melhor candidato a prefeito de Blumenau. E se a gente entregar para ele, a gente não vai se decepcionar. Ele está extremamente preparado para governar nossa cidade. Acho que essa é a grande diferença. Esse amadurecimento político e essa estrutura que a gente ganha estando num partido político. Um partido tem um senador, um partido tem TV, e enfim, vocês vão ver a campanha, né? Vai ser muito bonita, vai ser muito para frente, vai ser muito progressista, vai ser muito liberal. E acho que estou muito maduro, muito preparado para esse desafio. Candidato, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau. Dando sequência a essa série de entrevistas com os candidatos, saiu a homologação, eles estão aqui na telinha da TV Informe. Amanhã, domingo, 19 horas, o nosso papo é com o candidato do PDT, João Natel. Obrigado a você que nos acompanhou. Já já essa entrevista vai estar na capa do site, no YouTube e em todas as nossas redes. Um grande abraço, até a próxima.